Hoje a gente vai ver a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Na semana passada a gente viu a primeira carta que ele escreveu para eles, cujo tema era a santidade diante da volta de Cristo. O tema dessa segunda carta também é o dia do Senhor. E Paulo escreveu quase imediatamente depois da primeira, porque alguns impostores estavam ensinando que Jesus já teria voltado e que eles estariam vivendo a grande tribulação, de que Jesus falou lá em Mateus 24. O autor então foi o apóstolo Paulo, que escreveu em 51 depois de Cristo em Corinto, na Grécia, na ocasião que é mostrada lá em Atos capítulo 18, dos versos 5 a 10. O nome desse livro no grego é Pros Tessaloniqueis B, significa segunda aos Tessalonicenses. E os versos-chave, que são aqueles versos que resumem a ideia principal do livro, estão no capítulo 2, versos 2 e 3. Não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia é abandono da fé. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Uma das formas como a gente pode dividir esse livro é em 3 partes, cada uma correspondente a um capítulo. A primeira parte contém o encorajamento de Paulo diante da perseguição que a igreja estava sofrendo. A segunda parte mostra o dia do Senhor, como é que ele vai ser, o que vai acontecer antes dele. E a última parte é uma exortação, é um estímulo, um incentivo à igreja para que vivam uma vida que agrade a Deus enquanto Jesus não volta. E a forma principal como a gente consegue ver Jesus revelado aqui nessa carta é como o Salvador e Juiz que vai voltar. Isso está no capítulo 1, versos 6 a 10. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. E essa carta tem algumas aplicações práticas para a gente. E a primeira que eu queria destacar é que antes que Jesus volte, o anticristo vai se revelar ao mundo, enganando as pessoas e inclusive tentando enganar o próprio povo de Deus. Olha o que está no capítulo 2, nos versos 3 a 10. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então ele mesmo vai se declarar como se fosse Deus, e vai se sentar no santuário de Deus. As pessoas creem que o templo de Jerusalém, que atualmente não existe mais, só sobraram as suas fundações, que é o que a gente chama hoje em dia de o Muro das Lamentações. Esse templo vai ser reconstruído no mesmo lugar de antes, onde atualmente está edificada a Mesquita de Omar. E o anticristo então vai se assentar como se fosse Deus nesse templo. E Paulo continua: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, o que está impedindo o anticristo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. O anticristo, então, será alguém que vai ser um líder mundial, vai se apresentar como se fosse o próprio Deus, vai operar muitos milagres e prodígios, e por isso um monte de gente vai ser enganada. Mas se a gente se prender às coisas que a Bíblia já revela pra gente há muitos séculos, sobre quem ele é, como ele vai se manifestar, como a gente vai poder identificar o que é verdade e o que é mentira, a gente não vai ser enganado. A Bíblia fala em muitos lugares a respeito do anticristo.
Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus estava fazendo um sermão profético a respeito do tempo do fim. E nos versos 23 e 24, ele falou assim: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então, Jesus mesmo já avisou que um monte de gente ia tentar se passar por ele para enganar a gente. E lá em Apocalipse, no capítulo 13, olha o que fala o verso 1. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E no capítulo 13 inteiro, ele vai falando sobre a aparência dessa besta e a ação dela no mundo. Quando a gente chegar no vídeo sobre Apocalipse, a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas, por exemplo, o chifre significa poder. O fato de ter 10 chifres e 10 coroas significa que o poder dessa besta, que é o anticristo, vai se manifestar através de 10 governantes, 10 reis, que a gente não sabe direito quem vão ser. Existe muita especulação a respeito disso. E se você me permite dar uma dica para você, caso você se interesse por esse assunto, o livro de ficção que eu achei muito interessante, porque mostra a visão dos autores e mostra de uma forma bastante plausível como é que essas coisas que Apocalipse, as cartas e as profecias revelam a respeito do tempo do fim e do anticristo, eu recomendo para você a série dos livros deixados para trás. Foi Tim LaHaye que escreveu, junto com Jerry Jenkins. Eles fizeram 13 livros. Esse daqui é só o primeiro. Eu tenho a coleção completa, eu achei muito interessante. A gente consegue ver como é possível que uma pessoa vá se destacando, subindo até chegar ao nível de governo mundial e como ela pode incorporar na vida dela todas essas coisas que a Bíblia fala a respeito do anticristo e do seu poder e da sua ação. Essa coleção pode ser encontrada em qualquer grande livraria, Submarino, Saraiva, dá uma procurada na internet se você tem interesse. Uma segunda aplicação que a gente pode destacar tem a ver com a primeira carta que a gente viu na semana passada. Na outra vez a gente já tinha visto que algumas pessoas estavam achando que já que Jesus estava para voltar, não valia a pena trabalhar. E Paulo fala, não é nada disso. Nessa segunda carta, ele fala a mesma coisa. No capítulo 3, a partir do verso 6, vem falando o seguinte: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Paulo está falando, olha, siga o nosso exemplo. A gente não ficava sem trabalhar, sem fazer nada. Façam como a gente. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Se você acha que não vale a pena trabalhar, já que Jesus está voltando, então também deve achar que não vale a pena comer, não é? Se você, ao contrário, acha que precisa de comida, então trabalhe pelo seu sustento. Seja você jovem, maduro, idoso, você tem que ter o seu sustento. Seja qual for a sua profissão, você não deve depender de ninguém, não. Se você já está em idade produtiva, seja produtivo. Produza, inclusive, para você poder ajudar a sustentar as pessoas que não têm condição de fazer isso. Os doentes, as pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade, que trabalham e ganham muito pouco dinheiro. Trabalhe por você, trabalhe pelos outros também, para que ninguém seja pesado para ninguém. E se você conhece alguém que está pensando erroneamente que mais vale a pena não fazer nada e acabar sendo pesado para os outros, Paulo fala assim no capítulo 3, verso 14. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Seja incisivo, mas não seja duro demais. Lembre-se, essa pessoa é seu irmão também. E esse foi o resuminho da segunda carta aos Tessalonicenses. Na semana que vem, a gente vai ver a primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, também cheia de ensinamentos importantes para nós. Até lá!